Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Isso, sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, nesse ano que se inicia. Estamos muito contentes, a equipe, os trabalhadores, nesse nosso reencontro durante esse ano. Um bom dia também a todos vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Que possamos ser atendidos e seremos sempre por Jesus. Basta que nossos corações, nossos sentimentos sejam dirigidos aos ensinamentos do seu Evangelho. E o mais importante, estamos aqui aprendendo e recebendo essas bênçãos. O mais importante é sair daqui do Paz e Amor e praticar esses ensinamentos. Isso é muito importante para a nossa progressão e elevação espiritual. Sejam bem-vindos. Há alguém vindo pela primeira vez nesse trabalho? Por enquanto não. E que Jesus nos abençoe. Vamos somente a 2 avisos nesse início de ano. A casa já está oferecendo para vocês 2 cursos presenciais. Curso Ciclo Básico de Espiritismo, que vocês estão acompanhando aqui na tela. O início agora, turmas de março. Duração de 4 meses. 4 meses passa muito rápido, né? Quando a gente vê o ano
praticamente já foi. 4 meses, então, é rapidíssimo. Básico de espiritismo. Básico por quê? Nós entendemos que muitos de vocês, assim como nós, quando viemos para casa, não entendemos alguns termos que, porventura, falamos aqui no microfone, por exemplo, nas palestras. Falamos, olha, o espírito, o perispírito, os centros de forças, vibrações, passes, e assim vai. E muitas vezes a gente não está entendendo muito bem o que seja isso. É uma oportunidade que a casa oferece a todos nós com esse curso de 4 meses. Venham, se inscrevam agora na salinha, lá no andar intermediário, a sala Cianinha. Vão lá, se inscrevam ou procurem inscrição aqui na nossa livraria. Qualquer dúvida aqui no salão, junto conosco, ou na própria livraria. Passa rápido, é 4 meses. Façam esse curso que vale muito a pena. O outro curso é o Principiante Espírita. Esse já é um curso mais longo, 4 anos, já é um curso de formação mais detalhada, mas vale também muitíssimo a pena fazer. Aqui nesse curso nós vamos ter durante 4 anos todo o básico da doutrina espírita. Vocês vão ter todas as informações que a doutrina, através de Allan Kardec, através do Evangelho de Jesus, nos oferece, né? Muitas vezes nós estamos indo, não de outra casa espírita, mas de alguma outra casa que não seja espírita, né? E aqui você encontra dificuldade de entender como é que funciona o passe, como que é ser médium, né? E assim vai. Todo esse esclarecimento é dado nesses 4 anos de curso. Ah, mas 4 anos, puxa vida, 4 anos é muita coisa. Não é não, 4 anos também vai passar muito rápido e vai valer muito a pena você fazer esse curso. Inscrições no local da sala ou também informações na nossa livraria, ok? Bem, os trabalhos de hoje vão seguir a seguinte orientação. Leitura da mensagem com a Gisele. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com a Luciane. Vibrações gerais, vibrações das águas, do passe e mais a prece de encerramento com a Heleninha. E hoje é o primeiro trabalho do ano, o primeiro domingo dos nossos trabalhos, e a casa orienta a nós a divulgarmos um livro, o livro do mês. E o livro do mês de janeiro é Lindos Casos de Chico Xavier, que vai ser divulgado a vocês através da nossa amiga Ana Teresa. Um bom trabalho a todos nós, vamos nos ligando a Jesus e que Ele continue sempre conosco. Muito obrigado. Bom dia a todos. E a mensagem do livro de hoje é: Para viver bem, aprenda com os bons exemplos, de Humberto Pazian. Precisamos nos espelhar na conduta das grandes almas. Observe a sua volta. Conhecerá a grandeza de um homem, não pelas roupas que usa, nem pelos automóveis que tem, muito menos pelas propriedades que possui, e tampouco pelos títulos que possa ostentar. Quando se deparar com um homem virtuoso, que coloca a honestidade acima de tudo, o perdão como atitude natural e vê no próximo uma extensão de sua vida, tenha certeza que aí está um grande homem. Aprenda com ele. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta:
Se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. E assim vamos iniciando esse trabalho, fechando nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus, agradecendo a Deus Pai tão maravilhoso por mais uma oportunidade, mais um ano que se inicia. Um ano em que cada dia nós vamos procurar ser o homem de bem. Vamos procurar honrar a palavra de Jesus, os seus ensinamentos. Vamos fazer do Evangelho uma prática diária. Abrir o Evangelho, ler uma palavra, colocar em prática. Exercitar o que Jesus tanto queria nos passar. Mas ver com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir. Ouvir o nosso irmão, fazer o bem, praticar a solidariedade e ser uma pessoa melhor a cada dia. Estar aqui hoje é uma bênção. Que a nossa amiga Ana Teresa hoje possa nos irradiar com os seus ensinamentos, com mais uma obra de Chico Xavier, com as histórias lindas que ele tem a nos passar. Que possa nos tocar profundamente no nosso coração, para que a gente acenda a chama de Deus dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Um novo ano, novas propostas, novas escolhas, e que nós possamos incluir naquela lista que a gente costuma fazer durante o início do ano, no final do ano, a leitura. A leitura de bons livros, livros que nos auxiliem na nossa caminhada, na nossa encarnação. E como Humberto disse, o primeiro livro de sugestão para nossa leitura e reflexão, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, pela editora Leike. É um livro delicioso de ler. 170 histórias, casos da vida de Chico Xavier, principalmente no início dos trabalhos dele junto ao próximo, junto a todas as pessoas que o buscavam. O próprio Chico, que relatou muitas dessas histórias ao Ramiro Gama. E outras tantas, ele fez uma pesquisa junto a pessoas que conviviam com o Chico, e aí ele nos trouxe, nos presenteou com esse livro maravilhoso. Ramiro Gama nasceu em 27 de dezembro de 1898, no Rio de Janeiro. E ele desencarnou no dia 20 de maio de 1981, também no Rio de Janeiro. Jornalista, escritor, poeta, conferencista e espírita dos mais atuantes. Deixou 20 livros publicados, participou de inúmeros congressos, programas de rádio e outros eventos espírita. Então, Ramiro Gama também foi um grande divulgador da nossa doutrina. E o que falar do Chico Xavier, né? Acredito eu que todos nós conheçamos pelo menos uma parte da existência desse espírito bondoso que entendeu a proposta de Jesus quando Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a vida do Chico foi dedicada ao próximo. Foi o trabalho de colocar o amor em ação na prática da caridade. E ele nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Desencarnou em 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais. E o Chico, nas suas orações, ele pedia a Deus que ele desencarnasse no momento em que os brasileiros estivessem felizes. E assim aconteceu. O Brasil havia ganho mais um título de Copa Mundial de Futebol, festejando aqui no plano terreno esse evento, e a espiritualidade também em festa, recebendo de volta Chico Xavier. Desde os 5 anos de idade, ele começou a ver e a ouvir espíritos. E ele estabeleceu com esses espíritos um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras. Então, só não lê quem não quer. Só os livros do Chico, né, Allan Kardec e Chico,
já dá para a nossa, não digo a nossa existência toda, né, mas dá para um bom tempo, não é verdade? Então, e tem para todo tipo de gosto. Tem romance, tem poemas, tem mensagens, contos, livros realmente de aspecto científico, filosófico, religioso, ou seja, doutrinário. Tem livros infantis. Então, tem para todo tipo de gosto. Não dá para falar, não quero ler. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ler. Eu convivi com várias pessoas que não gostam de ler. Mas é um hábito. O hábito a gente adquire. Então, se eu não gosto de ler, eu vou pegar um livro infantil. E pela literatura infantil a gente vai indo, galgando os degraus da escada, e a gente acaba, de repente, com um livro um pouco mais elaborado, e a gente consegue. Porque o livro ele tem essa função, né, de nos auxiliar, de ampliar os nossos conhecimentos, de nos levar a reflexões. E o Chico, quando ele tinha mais ou menos, com 5 anos, ele já começou a desenvolver mediunidade, mas quando ele era nessa faixa bem novinho, a sua mãe, Maria João de Deus, desencarna. E aí o pai, com vários filhos, se viu na impossibilidade de cuidar de todas aquelas crianças, ele distribuiu os filhos para parentes. E o Chico foi morar com uma madrinha, que era uma pessoa um tanto quanto equivocada na questão de relacionamento, de educação, levando o Chico a sofrer algumas aflições, até mesmo físicas. Mas num belo dia, o pai conhece a dona Cidália e ele propõe casamento a ela. Mas ela impõe uma condição, que ele trouxesse todos os filhos para morar com eles, que juntasse novamente a família. E ela foi um verdadeiro anjo na vida de Chico e de toda essa família. Um verdadeiro homem de bem, Chico Xavier, vivendo o Evangelho de Jesus. Tem uma história que nós gostamos de contar, que não está nesse livro, mas é da vida do Chico Xavier. Onde, no quintal da sua casa, ele tinha uma horta. E ali, legumes, verduras, para fazer sopa para os mais necessitados. Só que nesse quintal também tinha um formigueiro. E à noite essas formiguinhas saíam ali da sua casinha e iam se alimentar das verduras e dos legumes, destruindo aquela plantação. Os amigos do Chico já estavam tanto quanto incomodados com isso e pensando em resolver esse problema, exterminando aquele formigueiro. E o Chico só ouvindo. Até que ele resolve conversar com as formigas. E ele foi ter um dedinho de prosa com elas. E ele começou assim: minhas amiguinhas, vocês estão faltando com a caridade com aquelas pessoas que precisam desse alimento. Eu aconselho a vocês a se mudarem daqui. Aqui do lado tem um terreno baldio com uma vegetação vasta, vocês terão um alimento ali. Se vocês não se mudarem, eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder salvar vocês dos meus amigos, que irão exterminá-los. No dia seguinte, Chico foi até o formigueiro e relata lá num dos livros em que havia apenas uma formiga, as outras todas não estavam mais ali. Essa história nos faz refletir a respeito das escolhas que nós fazemos. Quando Chico deu a opção delas saírem dali, muitas optaram, escolheram em continuar vivendo e saíram dali. A outra pagou para ver, né? Ficou. Então, as nossas escolhas, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos, aquele primeiro pensamento que vem quando a gente acorda pela manhã, já está nos dizendo como é que vai ser o nosso dia. Já é uma escolha. As escolhas têm consequências, boas ou não tão boas. Por isso que quando nós lemos essa história do Chico e nós passamos a pensar nas nossas escolhas, muitas vezes nós tomamos caminhos porque a gente age por impulsividade, né, pela ansiedade. Muitas vezes a gente não reflete naquela escolha que nós estamos fazendo e aí vem as consequências. Quando nós encontramos formiga na nossa cozinha, o que a gente faz? E está todo mundo pensando. A gente não conversa com elas, não é verdade? Mas era o Chico. E aí desse livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Já falamos, 170 casos. No Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico atuava, havia um grupo de estudos antes dos trabalhos, como nós temos aqui na nossa casa. E um grupo de estudos a respeito da mediunidade, né? Esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E ali haviam algumas pessoas que não entendiam o assunto. Então, estavam estudando, era explicado, se falava de novo, mas havia algumas pessoas que não entendiam. E isso começou a irritar o Chico.
Mas Ana, o Chico Xavier irritado, sim, ele estava num corpo material, vivendo situações materiais num plano material. Então a irritação também fez parte da sua caminhada. E ele se irritava porque ele pensava, não tem mais como explicar, já está tão bem explicadinho, e tem as pessoas que não entendem. Até que um dia, ele estava lá meio que entristecido, irritado, aparece para ele o espírito da mãe dele, Maria João de Deus, e diz para ele assim: meu filho, no momento da irritação, você tem que tomar a água da paz. E aí Chico pensou nesse medicamento e começou a procurar em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, nas cidades vizinhas, e não encontrava. 2 semanas depois, a sua mãe aparece novamente e ele diz: eu procurei muito esse medicamento e não encontrei. Ela sorriu e disse: mas você não precisa procurar em outros locais. Você tem esse medicamento dentro da sua casa. E aí ele explicou: no momento da irritação, pega um copo com água, faz uma prece, beba um pouco dessa água e o restante você segura dentro da sua boca, sem engolir, sem jogar fora, até a irritação passar. E aí ele entendeu, né, a mensagem da mãe, que era uma mensagem de humildade, de silêncio e de paciência. Humildade por quê? De entender que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Se havia ali algumas pessoas que não entendiam o estudo da noite, não era o momento delas entenderem. Quando nós lemos muitas vezes a gente pega um livro, começa a ler e para. Fala, não consigo ir adiante. Um tempo depois a gente pega esse livro novamente, a gente não consegue ler. 10 anos depois, a gente pega aquele livro e a gente consegue ler o livro todo. Então, existe um momento, um tempo para cada um de nós assimilarmos as coisas. Só que, vamos pensar no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente quer impor a nossa opinião, determina o caminho que os nossos filhos vão seguir. E a gente não consegue entender o tempo de cada um. E o nosso tempo também. Muitas vezes a gente também não entende. E aí fica assim, né? Puxa vida, eu não consigo entender, porque existe um momento. Então, o momento da humildade, o momento do silêncio também. Naquela hora da irritação, é ficar quieto. Entrar em sintonia, entrar em oração. Porque quando nós estamos irritados, a gente atropela tudo e a todos. Muitas vezes nós agimos e falamos impensadamente e de uma forma que não deveria. Então, o silêncio. Não é aceitar as situações, é respirar e esperar o momento certo de falar, de conversar, e não no momento da irritação. E a paciência, que é a ciência da paz, né? Ter esse entendimento realmente que essa história nos traz, de entender o tempo de cada um. E aí nós paramos para pensar, né? Nos dias de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, quantas garrafinhas de água a gente tem que ter dentro do carro ou dentro da bolsa? Não vai dar, né? É muita água. Porque nós percebemos, não só conosco, mas em geral, na humanidade como um todo, a irritação presente. A falta de tolerância, a impaciência. Isso em todos os lugares, na verdade. É dentro de casa, é fora de casa, no ambiente de trabalho, é no trânsito, é na fila do banco, do mercado. Então, essa irritação que vai nos envolvendo. E aí a gente vai lembrar da orientação da mãe do Chico, da água da paz. Uma outra história desse livro nos conta também no Centro Espírita Luiz Gonzaga, uma moça muito abatida, com tosse, ela estava com tuberculose, e havia passado pelo médico, estava ali com o receituário da medicação que ela deveria tomar. Mas ela não tinha recursos para comprar esses medicamentos. E ela vai até o Chico pedindo ajuda. E aí o Chico diz para ela: ai, minha irmã, eu não tenho nenhum dinheiro comigo agora, porque eu ainda não recebi meu pagamento. O Chico trabalhava materialmente, ele era funcionário público. E aí ela se desespera, porque ela estava muito doente, ela precisava tomar o remédio e não tinha como comprar. E aí o Chico pergunta para ela assim: como é que por quanto tempo, né, você deve tomar? Por 30 dias, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E aí o Chico pensou: você acredita, você tem fé em Maria Santíssima, na nossa Mãe Santíssima? Era o termo que ele usava para se referindo a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Você tem fé? Ela disse: eu tenho. Então vamos orar, para que ela nos intua e a gente descubra uma solução para esse problema. E os dois se uniram numa oração, e aí o Chico disse para ela:
Você vai pegar a receita e cortar em 60 pedacinhos. 30 dias, 2 vezes por dia, 60. Corte em 60 pedacinhos. No momento de tomar, que você iria tomar a medicação, você pega um copo com água, faz uma prece a Maria, e aí toma um pedacinho da receita. E ela foi embora. Um mês depois ela retorna, totalmente curada, ela havia feito o que o Chico havia orientado. E aí nessa história nós pensamos assim, será que nós iríamos cortar uma receita e tomar? A gente esquece de tomar até os remédios. A gente vai lembrar no dia seguinte, fala, ou passa do horário, não, nossa, esqueci de tomar meu remédio hoje. Mas aqui o importante nessa história é a questão da fé. Porque essa moça, ela, no momento de desespero, no momento em que ela viu que não ia conseguir comprar a medicação, e que o Chico perguntou, você tem fé? Ela falou, eu tenho. Então a fé nos alimenta, é a certeza do amparo divino, é a confiança em Deus de que as situações elas irão se resolver de uma forma ou de outra. O poder da oração, a oração é o nosso sustentáculo. Ela deve ser feita pela manhã, quando nós acordamos, para que a gente tenha um dia harmônico e equilibrado. E se houver aflições naquele dia, nós já nos ligamos a Jesus, ao nosso mentor, nosso anjo guardião. Então nós vamos ter forças para lidar com a aflição do dia. E à noite, antes de dormir, o agradecimento por aquele dia. E a importância da água magnetizada, porque no momento em que ele orientou, coloca um copo com água e faça uma prece a Maria, os irmãos espirituais estão ali, colocam naquela água o remédio necessário. Então ela estava sim ingerindo o medicamento, era água magnetizada. Por isso a importância dessa água fluidificada. Então nós trazemos aqui para casa, temos as vibrações da água, mas nós também esquecemos de trazer, né, a garrafinha com água. Esqueci, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a garrafinha lá em casa e eu vou orar. Vou fazer uma oração pedindo para Jesus, pedindo para os irmãos espirituais magnetizarem aquela água. E vamos tomar 2 ou 3 vezes ao dia, um pouquinho. Acreditar, ter certeza. Mas às vezes a gente esquece de tomar água também, né? A gente leva para casa, põe a garrafinha ali e acaba esquecendo. Porque nós estamos num momento tão agitado em que a gente acaba esquecendo as coisas. Mas o poder da água magnetizada é um medicamento, não é simplesmente a água. Ali tem um medicamento para cada um de nós. As pessoas gostavam muito de presentear o Chico. E ele ficava um tanto quanto sem graça, porque ele não queria receber nada. Tudo que ele fazia de coração, né, por amor às pessoas. Mas uma vez uma pessoa insistiu tanto que ele aceitou para não magoar, e era um relógio de pulso. Ele colocou aquele relógio, ficou uns dias com ele, e admirava, porque era um objeto muito bonito. E um dia, quando ele estava indo para o trabalho, ele foi visitar a Dona Glória. A Dona Glória, na noite anterior, tinha ido ao centro, tomou o passe e recebeu uma receita de medicamentos homeopáticos que veio do Dr. Bezerra de Menezes pela mediunidade do Chico. E aí ele perguntou, então, Dona Glória, a senhora está melhor? Está tomando o remédio pontualmente? Ela falou, eu estou um pouco melhor, Chico, mas eu não tomo remédio pontualmente porque eu não tenho relógio e não tenho como comprar. O que vocês acham que o Chico fez? Tirou o relógio do pulso e deu para a Dona Glória e falou, agora a senhora pode tomar os remédios pontualmente. E aí eu vou lembrando, né, que a gente esquece de tomar pontualmente. Eu falo porque eu esqueço também, viu? Então eu falo porque eu sei que eu também faço isso. E ali ele tirou. Qual é a mensagem dessa história, né, de um objeto? É o desapego, o desprendimento. Chico era totalmente desapegado da materialidade, era desprendido. E é uma luta que nós temos interna muito difícil. Nós temos dificuldade de nos desapegar de objetos, de pessoas, de mágoas, de tristezas, de raiva, de revolta. A gente gosta disso, a gente cultiva quando tem que mandar embora. Então, o exemplo que a gente dá e que é muito comum de nós todos fazermos é guardar aquela roupa no guarda-roupa achando que ela vai servir. E aí fica ali anos e anos no guarda-roupa e não serve mais. Quando a gente pode doar para pessoas que realmente precisam daquele objeto. E a questão dos sentimentos, dos vícios da alma, a gente também gosta, né? A gente sabe que tem que eliminar de dentro do nosso coração a tristeza, a mágoa, a revolta. Existem situações que nos deixam tristes, que nos deixam reflexivos, em que a gente tem a mágoa, mas tem um tempo para isso.
Passou aquele tempo, tem que mandar embora. Não pode cultivar eternamente esses sentimentos. Então, é o desapego e o desprendimento, que nós sabemos que é uma coisa difícil, né? Eu gosto de falar, e sempre falo, e já falei aqui, que eu tenho uma dificuldade enorme de me desprender dos meus livros. Eu até dou, mas daí a pouco eu estou comprando o mesmo livro que eu doei. Então, é uma dificuldade que eu tenho, né, de desapego. E, encerrando os casos desse livro, para que vocês possam lê-los, sábado, 8 horas da manhã do mês de maio, o Chico tinha que trabalhar. Mas ele perdeu a hora, porque ele ficou psicografando com Emmanuel até tarde. E quando ele percebeu que estava atrasado, ele começou a andar apressadamente. E quando ele passa em frente à casa da Dona Alice, a Dona Alice chama o Chico e diz assim: Chico, eu estou te esperando desde as 6 horas da manhã. E aí o Chico, eu preciso de uma explicação. E o Chico disse para ela: eu estou muito atrasado, Dona Alice, na hora do almoço eu volto para conversar com a senhora. E continuou caminhando até que Emmanuel aparece na frente dele e diz: para, volta e vai atender a Dona Alice. E aí ele foi, né? Ele obedeceu, foi. Aí a Dona Alice disse assim: eu sabia que você voltaria, porque eu conheço o seu coração bondoso. E aí ela pediu explicações, era uma receita do Dr. Bezerra, de remédios homeopáticos, ela queria orientação sobre aquela medicação. O Chico explicou e voltou a andar apressadamente, porque ele estava atrasado para o trabalho. E Emmanuel aparece novamente na frente dele e fala: para, volta e olha o que sai da boca da Dona Alice. Chico parou, olhou para ela e ele percebeu uma massa branca, mas num tom muito dourado, né, muito iluminado, saindo da boca da Dona Alice e ia até ele e o envolvia. E ali ele entendeu que ela dizia: vá com Deus. Então ela emanou uma gratidão, um carinho, um amor que foi envolvendo o Chico ali com boas energias. E Emmanuel disse assim para ele: então, imagina o que é que ela estaria te mandando em termos de energia se você não tivesse atendido. Aí a gente para e pensa no tempo, não é? Nós estamos correndo o tempo todo para chegar não sei aonde. Aí termina um ano, a gente fala: meu Deus, o ano acabou e eu não fiz nada. O tempo está aí a nosso favor. Nós não sabemos administrar esse tempo. Nós não sabemos fazer um planejamento para realmente lidar com essa questão do tempo da melhor maneira possível. Então, a mensagem do livro que nós trouxemos é essa, de lidar com o tempo, das nossas escolhas, da paciência, da tranquilidade, do ouvir. Mas é um livro muito gostoso de ler, onde cada historinha vem nos trazer uma reflexão. Se deem de presente esse livro, porque nós precisamos nos presentear também. E uma boa leitura vem nos envolver de uma forma que a gente caminhe tranquilamente. Que Jesus nos abençoe. E assim, então, depois desta belíssima apresentação educativa da nossa companheira Teresa, que nos cala profundamente as lições do Chico Xavier, e vamos todos nós juntos nos envolver carinhosamente com a espiritualidade maior. Mas antes, porém, nós temos um recado de que na livraria está esgotado este livro, mas que agora na semana irão receber novamente o livro. Então é uma boa pedida ter este livro de cabeceira nos nossos dias para aprender com as lições do Chico Xavier. E vamos agora então, juntamente com os médiuns que já estão preparados, juntamente com as equipes médicas e espirituais que já estiveram conosco, nos auscultando, nos analisando, trouxeram a nossa ficha reencarnacionista. Vamos agora com os nossos médiuns começar o passe, juntamente com a equipe espiritual, que irá trazer a fluidificação medicamentosa de cura em todo o nosso corpo físico, perispírito e espírito,
e os nossos centros de força serão intensamente banhadas pelas cores multicoloridas do arco-íris, que irão projetando intensamente desde o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, mentalizando os nossos médicos neurologistas, que vão analisando a nossa casa mental. Vamos vibrando intensamente nesse branco do algodoal. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, para que este amarelo possa fluir intensamente em toda a nossa parte frontal, os nossos olhos. Dr. Tiono, Dr. Takeda, possa nos abençoar intensamente, para que assim a medicamentação excelsa possa fluir intensamente sobre o nosso frontal e sobre os nossos olhos. Vamos para o nosso laríngeo, no verde das matas, mentalizando intensamente os nossos médicos otorrinos laringologistas, que irão fluidificar toda a nossa parte respiratória. Vamos mentalizar intensamente esse verde, fluindo calmamente em toda a nossa garganta, em todos os nossos pulmões, e vamos mentalizando, aspirando e respirando esse verde das matas, para que assim a asepsia possa ser renovada continuamente. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, e vamos mentalizar os nossos médicos cardiologistas, para que assim possam fazer o tratamento necessário e adequado no nosso campo emocional. E vamos mentalizar esse róseo suavemente, com o Dr. Zerbini e toda a sua equipe, realizando os eletrocardiogramas espirituais, e vamos vibrando esse róseo intensamente. Vamos para o nosso gástrico, vamos mentalizar novamente esse verde das matas, para que assim os nossos médicos gastroenterologistas possam fazer uma fluidificação, uma asepsia em toda a nossa parte digestiva, o nosso esôfago, e vamos mentalizando intensamente esses médicos, realizando as endoscopias espirituais, e vamos mentalizando esse verde fluindo naturalmente, descendo para o esplênico, todos os órgãos vinculados a esses centros de força, que são o baço, o fígado, o pâncreas, os rins, possam ser intensamente fluidificados, mentalizando esse vermelho pujante, para que assim a renovação sanguínea, a renovação celular, possa se processar calmamente, mentalizando intensamente esse vermelho fluir naturalmente. Vamos mentalizando o genésico, os órgãos urinários, vamos mentalizando os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário enquanto estivermos aqui presentes. Os irmãos espirituais continuarão jatando intensamente o remédio salutar em cada coração aqui presente. E vamos com outras equipes amoráveis fluidificar intensamente e direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares, com os nossos índios, pretos velhos, caboclos, os nossos evangelizadores, irão direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares, e vamos mentalizar toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar, para que assim os irmãos espirituais possam efetuar toda uma limpeza fluídica e psíquica em cada ambientação do nosso lar, dos nossos familiares,
fazendo uma asepsia intensa e assim fazer o Evangelho do Lar para que possamos fortalecer o campo vibratório dos nossos familiares, do nosso lar. Agradecendo também o campo profissional. Todos nós vibremos intensamente para o nosso campo profissional. E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, pois a equipe espiritual aqui está analisando o seu currículo. E assim vamos mentalizando agora outras equipes amoráveis que irão direcionar as nossas vibrações. Vamos mentalizar a nossa cidade, a nossa grande capital, mentalizando os hospitais da nossa grande cidade, as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros. Vamos mentalizando intensamente a Cracolândia, que os nossos socorristas espirituais possam levar toda a fluidificação medicamentosa junto àquela região, junto àqueles corações que estão passando por essa prova tão difícil. E vamos mentalizando intensamente. Todos nós somos portadores de doação de ectoplasma para doar intensamente para aquela região da Cracolândia. Vamos mentalizar também os moradores de rua, as crianças pedintes, que a assistência social e espiritual possa ajudá-los intensamente nesse trabalho, nessa vibração. E assim vamos abrangendo as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, para que assim possamos abranger a nossa vibração para o nosso Brasil, o nosso imenso Brasil. Vibremos de norte a sul, de leste a oeste, que o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso Brasil, possa continuar abençoando intensamente o nosso país. E assim vamos também para além fronteiras, mentalizando Jesus, que é o anjo protetor do nosso planeta Terra, para que assim todos os países, todos os mares, todas as raças, todas as crenças possam ser intensamente abençoados pelo nosso Jesus, que o nosso planeta Terra está passando por esse momento de transição planetária. E vamos todos nós orarmos intensamente para que onde haja uma guerra, uma dor, um sofrimento, uma fome, uma miséria, possa levar a nossa vibração de amor junto às pessoas que estão precisando. E voltando aqui para a casa de paz e amor, vamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas, a equipe espiritual que está lá fica de prontidão, anotando cada nome, e assim levar o bálsamo de ajuda junto aos nomes que são contidos junto às urnas, vibrando intensamente. E vamos vibrar para a nossa caspagem, a nossa casa co-irmã, a nossa crepade, que possamos vibrar intensamente para as nossas casas de paz e amor, para que estas casas possam continuar recebendo, auxiliando todas as criaturas que aqui aportam, sejam de encarnados e desencarnados, e que possam levar o lenitivo espiritual junto aos corações, aos espíritos que aqui aportarem. Vamos agradecendo intensamente pela bênção de termos a nossa casa de oração. E vamos agora, nesse momento, nos envolver intensamente com as equipes amoráveis que irão fluidificar as nossas águas, vibrando intensamente com os nossos químicos, físicos e biólogos, os nossos homeopatas naturalistas,
mentalizando a fluidificação das nossas águas. Quem trouxe os vasilhames, possa mentalizar nesse momento a sua água sendo fluidificada. E quem não trouxe, mentalize o seu vasilhame, o seu filtro na sua casa. O copo d'água que irá tomar antes de dormir possa ser intensamente fluidificada pela equipe espiritual aqui presente. E agradecendo intensamente por esses momentos de comunhão com a espiritualidade maior, por termos a nossa casa de oração, por termos aqui chegado para ouvir as lições do Evangelho, para nos fortalecer, para nos encorajar, para que possamos ter a nossa vida diária com muita fé, com muito equilíbrio, com muita sensatez. E vamos assim agradecendo intensamente aos mentores espirituais que aqui estiveram e estão conosco, nos dando todo esse respaldo necessário aos nossos corações. E assim agradecemos intensamente. Vamos orar o Pai Nosso de um feliz ano novo, para que assim possamos levar essa paz tão necessária aos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair na prática do mal, que assim seja, com a graça de Deus, que possamos ter uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muita saúde e de muito trabalho. Que assim seja, com a graça de Deus, bom com Deus e uma boa semana. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser.